Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Que bom, mais uma semana, estamos juntos, unidos aqui, neste Boa noite, Karina, boa noite. Nós vamos refletir muito os ensinamentos de Jesus, onde nós podemos, de alguma forma, crescer um pouquinho, seguindo esse ensinamento. Sabemos que não é muito fácil, mas semanas aqui estamos o seu Evangelho na casa de Pedro, Simão Pedro. E nós então, para iniciarmos já, sem muita perda de tempo, nós vamos ler um trecho, um item do Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. E nós optamos hoje, como eu sempre digo, não é escolhido. A gente abre, dá uma olhadinha e separa. E aí eu estava lendo agora novamente e tem muito a ver com o texto, os ensinamentos da noite. Então é o item 282 do Evangelho de Chico Xavier. Estamos aqui para compreender os outros e não exigir que os outros nos compreendam, porque a obrigação é nossa. Eles não têm esta obrigação. Não é tolerar ajudando a destruição, mas amando, dialogando. Não é criticando que vamos resolver o problema, nem sendo. Pois é, sabemos de tudo isso, mas precisamos recordar. Boa noite, Gladys, seja bem-vinda. Bom ter você aqui conosco, mais uma vez. Muito bom. E nós seguimos este livro, mas seguimos este, que todos têm o mesmo conteúdo, obviamente. Então, nós vamos, deixa eu ver se eu consigo localizar para acompanhar também de algum amigo, uma irmã, cara, a gente um pouquinho aí, seja bem-vindo, estou aqui conosco, todas essas juntas, a gente querendo e vai pelo notebook fica muito complicado. Devagarinho a gente vai pegando mais essas situações e vamos treinando enquanto isso, não é? E não é o som tá falando, oh meu Deus, para mim tá falando aqui, né? Gente, todas as semanas, eu não sei porquê. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Vamos ver se agora melhora. Parece que tem uma interferência. Pois é, eu não sei de onde é essa interferência, porque
a gente desliga o computador da tomada, o computador, para que não tenha interferência. Já coloquei um fio novo aqui para ver se... Mas vamos falando, quem sabe de repente de transmissão está acontecendo isso. Jucimar, bem-vinda, perdão. Se vocês perceberem que melhor, avisem, se não dá para entender. Oh, Deus. Complicado isso, hein? Muito complicado. A única coisa que eu posso fazer é mexer aqui. Não dá para entender, né? Aí piora a situação. Só se eu tirar daqui. Vamos tentar, né? Estava no 60. Eu acredito que dê. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Aí. Vê se agora melhorou ou se ainda está ruim. Melhorou? Tá melhor agora, gente? Me dê um alô, por favor. Eu tirei da tomada para ver se melhora. Eu estou aguardando que vocês me digam, porque eu tenho receio que termine a bateria, né, do celular antes da gente terminar aqui. Melhorou? Ótimo. Ai, que bom, que bom, que bom que melhorou. Agora dá para entender o que eu estou dizendo? Então, vamos lá. Nós estamos, então, no capítulo 33, o apelo divino. Então, vamos começar. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de ocultar revolta no coração dos ouvintes, falou sublime. Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Então vamos ver, a piedade, como nós sabemos, é uma virtude que mais nos aproxima das almas aprimoradas. E a piedade é a irmã da caridade que nos conduz a Deus. Então nós sabemos que nós não devemos fechar o nosso coração diante das misérias dos nossos irmãos. Pelo contrário, precisamos ter compaixão para que os males alheios, estimulando e fortalecendo este nosso sentimento, que é a mola propulsora da caridade, nós possamos prestar um pouco mais de atenção para aqueles que convivem também conosco. E, quando possível, oferecer também o apoio, a orientação evangélica, que nem sempre nos é possível. Porque muitas vezes aquele que convive conosco, ele não tem a mesma ideia que nós temos, nós não temos como dizer a ele sobre o sofrimento, sobre suas dores, pois ele não acredita nas reencarnações, ele não acredita que nós temos que passar por certas situações que às vezes nós mesmos criamos. Então fica muito difícil falarmos do Evangelho quando alguém está passando por uma situação. Então nós temos que ter piedade para com todos. E ainda estamos engatinhando neste quesito, não é? Então eu separei aqui algo, porque aqui diz: para vencer a grande batalha da luz nas trevas,
e armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. Então, o que falamos sobre a luz? O que é que a doutrina nos ensina através dos ensinamentos de Jesus? Então, nós passamos para cá uma parábola pequenina, que não é muito usada com toda certeza, mas nós colocamos aqui. Ante os olhares esperançosos, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, todos esperavam, ansiosos. E eis que surge aquela figura singela do Mestre. E as criaturas que lá estavam se aglomeravam, entre velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo com os seus filhinhos. Alguns mais fortes e sadios, viam-se também cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo os vermes que lhe corroíam as mãos e os pés. Jesus, então, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais àquele povo tão carente. E a sua voz ia caindo como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. E Ayla, uma daquelas que estavam lá, ouvindo aquilo que Jesus falava, aquilo que o Mestre passava para todos, a Ayla, entre eles, nunca ouvira alguém falar daquela forma. E algo naquele homem, naquele estrangeiro, a encantava. E o filho que ela carregava nos braços, que até há pouco estava muito agitado, agora, ouvindo Jesus, estava muito calmo, de olhos abertos, como se também prestasse atenção nas palavras do Mestre. E em determinado momento, ela teve a impressão de que os seus olhares se cruzaram. Emocionante. Ele lhe parecia muito familiar, e ela pensava, de onde eu o conhecia? De onde eu o conheço? Então ela sentiu algo singular, que lhe tocou as cordas íntimas da sua alma. Parecia um convite. Mas convite? Que convite era este? E então, neste exato instante, a voz marcante do Mestre deixava no ar as palavras inesquecíveis para ela e para todos nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Neste momento, então, ela compreende o suave chamado, que ele, o Mestre, queria que ela também fosse luz ao seu lado. E é este convite que ele faz a todos nós, para que sejamos luz, para que possamos, a seu lado, nesta encarnação, sermos também a luz, pois ele nos chama e ele diz para nós: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras. Então nós não podemos esquecer aquela luz que existe dentro de cada um de nós. E aí Jesus continua: compadecemo-nos dos príncipes. Aquele que se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos os escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Auxiliemos a criança, a erva tenra que pode ser queimada antes do sol do meio-dia.
Amparemos o velhinho, que nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas para eles. Estendamos mãos fraternas aos criminosos da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aqueles que nos parecem irrepreensíveis. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Jair, boa noite, seja bem-vindo. Bom ter todos vocês aqui conosco. Que Deus nos abençoe, sim, a todos nós. Então ele diz aqui, compadeçamo-nos dos príncipes, pois aqueles que se eleva muito alto, sem o apoio seguro do nosso Pai maior, tem uma queda, pode ter uma queda tenebrosa. Ajudarmos os escravos, pois eles se encontram no vale da inconformação, pelo sofrimento que passam ali, naquela situação. Auxiliemos a criança para que ela não possa ser, aqui ele diz, como uma erva ser queimada antes do sol do meio-dia. Então temos que tratar as nossas crianças para que elas cresçam cientes de que não estão sozinhas, de que estão amparadas pelo nosso Pai e pelo nosso Mestre. Quando ele diz aqui, ajudemos aos escravos, não são apenas aqueles escravos que nós conhecemos do passado e talvez ainda estejam muitos presos àquela corrente, que na verdade não é a corrente física, mas eles se encontram escravos de outras crenças, de outros irmãos, de outras situações, ou escravos deles mesmos. Aí ele diz, amparemos o velhinho, porque nem sempre o céu lhes aparece com as estrelas, ou seja, muitas vezes as suas noites são tão tristes que eles não conseguem enxergar a estrela que brilha no infinito, que é o nosso Mestre Jesus. Aí ele diz também, estendamos mãos fraternas aos criminosos da estrada, porque aquele que cometeu algum crime, o remorso é o pior vulcão devastador que ele pode ter, porque a maioria, depois de um certo tempo, consegue ter consciência daquilo que cometeu, através dos crimes que cometeu na estrada. Necessariamente não precisa ter assassinado alguém, mas temos tantos crimes que nós vemos por esses nossos irmãos que, seguindo a sua caminhada, depois a consciência lhes acusa e então eles têm o remorso. Como nós também, pode ser até que não cometamos um crime muito violento, mas muitas vezes nós podemos, sim, cometer alguns crimes. E aqui quando se fala de criminoso da estrada, dá aquela sensação de que são aqueles criminosos, mas nós também cometemos pequeninos crimes através de alguma situação em que nós falamos algo para alguém, nós negamos algo para o outro e assim nós vamos, ou então nós exigimos algumas situações do outro, é uma maneira de estar também cometendo algum delito e algum crime. E finalmente ele diz, ajudemos aqueles que nos parecem irrepreensíveis, porque há uma justiça infalível, porque aquele que desencarna, santificado por nós, aos olhos das criaturas, como ele diz aqui, ele não é santificado no céu, porque quem morre não vira santo. E aí nós temos que ajudar aqueles irmãos
que muitas vezes, pela justiça, ele não foi abençoado. Então, ele morre santificado aos olhos nossos, os nossos olhares, porque muitas vezes a gente costuma dizer, fulano morreu, provavelmente já foi até para o céu. E não é bem assim que acontece. Ele não aparece no céu que nós dizemos, no mundo espiritual, como santo. Para isso é necessário que ele passe por todas as situações para que possa alcançar a angelitude. Então ele pede aqui, Jesus nos pede aqui, que nós nos compadeçamos, auxiliemos, amparemos, entendamos as criaturas e que nós possamos ajudar a todos aqueles que convivem conosco. E ainda ele diz assim, amparemos quem ensina, porque os mestres são torturados pelas próprias lições que transmite aos outros. Socorramos aqueles que aprendem, porque o discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Aqui ele quer nos deixar bem claro que nós estudamos, que nós aprendemos, mas muitas vezes nós não utilizamos de nenhuma maneira isto que foi ensinado. Por isso que ele nos diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque quando cometemos algo que temos a ciência e a consciência de que aquilo não pode ser feito, nós cometemos, como dissemos dos crimes agora há pouco. Por isso nós, que somos os discípulos do Cristo, que estudamos, aprendemos, já sabemos, mas nós não aproveitamos aquilo que nós sabemos. Então nós vamos ter uma pesada responsabilidade diante do Eterno, como ele diz aqui. Aí ele diz ainda, fortaleçamos quem é bom na terra. A ameaça do desânimo paira sobre todos nós. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Temos sim que ajudar aquele que muitas vezes nós julgamos que ele seja uma pessoa mau. Mas às vezes é só aquele espírito endurecido que ele vai se tornando perverso pela própria situação em que ele se encontra nesta encarnação. Então nós podemos ajudá-lo, nós podemos dar-lhe amor, podemos dar a ele a certeza de que estamos junto dele, para que ele possa se sentir fortalecido. E aí, desta forma, ele pode deixar que o seu coração passe a não ser mais tão endurecido, através do amor, como foi dito no início, que nós temos que sempre passar e doar aos nossos irmãos. Então, aqui ele ainda diz, ajudemos e lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente, porque a dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Então, olha só, que esta frase também vem nos calar fundo no nosso coração. Lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Tá pausado? Oh, meu Deus, hoje a coisa está complicada. Ainda continua pausado?
Alguém pode me dizer? Não tem como dizer, não é? Se está pausado, fica complicado. Melhorou, gente? Alguém pode, por favor, me avisar se já parou de pausar? Se já está melhor a transmissão? Está pausado para todo mundo? Ou será que só para alguns? Ó, Josimara está dizendo que para ela está bom. Eu até parei de falar porque a Gladys disse que está pausado. Aí a gente não sabe se é problema aqui ou problema aí com você, Gladys, porque ninguém mais reclamou. E a Josimara está dizendo que está bom. Agora voltou. Ah, que bom. É que internet oscila, às vezes é a minha, às vezes é de algum de vocês, e quem faz ao vivo corre esse risco, não é? E aí então vamos continuar a nossa fala. E eu estava dizendo que nesta última frase lida aqui agora, que ele diz: lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente, porque a dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. E por acaso, né, nada acontece por acaso, nós vamos nos lembrando aqui que nós estamos no Setembro Amarelo. Eu ia até colocar, mas eu não coloquei. Estamos no Setembro Amarelo. E Setembro Amarelo, aqui esta frase nos faz lembrar muito, porque nós temos muitos irmãos que cometem o suicídio, às vezes porque não são compreendidos. Mas, como diz aqui, transforma-se em fogueira de angústia. E aí, angustiado, ele pode sim cometer o suicídio. Mas nem sempre nós temos a oportunidade de poder envolver esse nosso irmão, porque muitas vezes ele não deixa transparecer para aquele que está convivendo com ele. Então, já que esta mensagem chegou até nós e que nós lembramos, porque como a gente sempre fala, nós preparamos tudo aquilo que vamos passar na noite. Mas de repente vem-nos uma lembrança, vem-nos uma ocasião em que nós temos que mudar e passar a essas intuições, inspirações que nos chegam aqui. Então, aqui quando eu disse Setembro Amarelo, que está defendendo e nos alertando para o suicídio, talvez alguns já saibam, mas hoje eu vou falar novamente. Ontem eu falei lá ontem não, quarta-feira, eu disse no centro onde eu frequento, e porventura, né, como nada é por acaso, o palestrante falou também sobre depressão e suicídio. Então eu vou dizer o seguinte: Mike, um menino de 17 anos, em 1994, ele pegou um carro, um Mustang de 1968 e reformou esse Mustang, pintou-o todo de amarelo. Mas ele, com o tempo, não resistindo, pois os pais não perceberam e nem os seus amigos, que ele tinha uns problemas psicológicos. E então ele suicidou-se. No velório, os seus amigos iam depositando cartões com fitas amarelas. E dentro todos diziam: se você precisar dessa ajuda. Então nós vemos
precisamos estar em alerta com esses irmãos que às vezes podemos compreender que eles se encontram em aflições, abraçando-os, colocando-os numa situação onde possamos de alguma forma auxiliá-los. Nem sempre nos é possível, mas para que essa incompreensão, para essa vida que eles estão no momento sem compreender sobre a vida futura, sobre o que acontece com aquele irmão que se acomete do suicídio, pois ele pode, de alguma forma, transformar essa sua encarnação, como diz aqui, numa fogueira de angústia. Porque nós sabemos que ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Esta vida que Deus nos deu e que temos a oportunidade de, a cada encarnação, ir melhorando a cada um de nós para alcançarmos um dia a angelitude. Então, continuando aqui, ele diz: auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar-se, e a obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Então nós temos aqui muita coisa para refletir. Auxiliemos aquelas pessoas felizes, porque muitas vezes elas são surpreendidas e de alguma forma a morte chega até ela e ela está feliz antes e é acometida pela morte, visitada por ela, e ela está desavisada, pois ela não sabe que a vida continua. Então, muitas vezes, recebemos espíritos que diz: por que não fomos avisados de que a vida continua? E então nós temos que nos conscientizar e tentar passar, como ele diz anteriormente, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar esses irmãos aflitos, abraçando-os fraternalmente, mas também que nós possamos auxiliar os nossos irmãos felizes, para que eles não sejam viajores desavisados. Mesmo aquele que não é seguidor, que não é discípulo de Jesus no sentido exato da palavra, aquele que se diz ateu, aquele que diz de alguma forma, não compreende, não aceita e não compartilha com essa história de que a reencarnação existe, mesmo assim nós precisamos avisá-lo. Avisá-lo de que ele terá uma outra autoridade para reinar no mundo nosso, na Terra ou em outro planeta. Então, a saúde aqui nós diz que ama a cooperação. Então, precisamos ajudar aquele que se encontra enfermo. E o enfermo precisa do remédio. Seja ele o remédio do corpo, seja ele o remédio da alma. Mas nós temos que prestar atenção, porque ele tem a doença, a falta de saúde no seu corpo físico, ele precisa compreender que além do médico, ele precisa de assistência, seja ela na igreja católica, seja ela com o pastor evangélico, numa igreja evangélica, seja onde for, porque nós precisamos nos lembrar de que no momento em que o nosso corpo padece, é porque o nosso espírito já teve com alguma enfermidade e ele transmite para nós.
através de todos esses sentimentos que temos, de mágoa, de remorso, de inveja, tudo isso vai colocando em nós este ácido e que nós vamos, com o tempo, compreendermos que realmente nós precisamos estar atentos para que nós possamos sair desse desespero em que nós nos encontramos e lembrar que somos nós que temos o próprio remédio em nós para poder nos curarmos, porque muitas vezes as enfermidades, muitas vezes não, sempre as enfermidades primeiro vêm do espírito, depois ela nos chega até o nosso corpo físico. Então ele diz aqui, a administração pede socorro para não desmandar-se, e a obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. E uma vez, num estudo nosso, uma menina disse, nossa, eu fui fazer o atendimento fraterno, né, com uma pessoa, e ela me ensinou, porque foi a primeira coisa que eu aprendi aqui no centro, que sou eu mesmo que devo me curar. E é exatamente isso que nós temos que entender. Nós precisamos ver onde estamos errando, por que estamos errando, por que estamos falhando e também como nós podemos mudar a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir. E nós estamos aqui para isso. Estamos aqui exatamente para poder estudar, aprender e seguir. Como foi lido anteriormente, de nada adianta sabermos se nós não utilizarmos na nossa vivência, no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares. Então, seguindo aqui, Jesus nos diz que enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. E continua, sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. O mestre então quer nos dizer com toda a claridade, com toda a clareza, que a terra e a luz que existe em cada um de nós virá, sim, de nós mesmos, das nossas potencialidades, do nosso esforço individual e das nossas virtudes. Quando ele diz que enquanto não brilhar no nosso coração e na nossa consciência, a terra será, para uns, uma escola, para outros, o purgatório e outros ainda, um hospital. Mas sem a lâmpada, ou seja, sem a luz que existe em nós, da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. E o primeiro passo para a nossa perfeição é o entendimento para o auxílio justo, ou seja, amar o próximo, dando a nós essa luz, essa potencialidade que já está em nós. Porque o Cristo, o Mestre, vê em nós uma pequenina semente. É esta centelha divina que todos nós temos. Mas essa semente que ele vê em nós, ele vê essa semente como aquela árvore frondosa, mas que nós temos ainda que desenvolver. Então nós temos que deixar sair de nós essa luz, que já se dispõe em nós. E ele diz, não a esconda, não permita que as suas imperfeições, as suas mazelas, nos impeçam de irradiar
essa luminescência grandiosa. Então nós temos que deixar essa luz que temos em nós, através desta centelha divina, para que nos tornemos uma árvore frondosa. Como ele diz, que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente, assim também ele nos vê, que nós somos aquela sementinha, mas que nós vamos nos transformar naquela árvore frondosa, para que a gente possa assim deixar as nossas imperfeições, as nossas mazelas, para que elas não nos impeçam de irradiar essa luminescência grandiosa que cada um tem de nós. Como foi lido anteriormente, que a Ayla, quando estava lá, ouvindo as palavras do mestre, e ela olhou e sentiu que o seu olhar com o dela cruzou-se, e ela dizia: o que ele quer dizer? O que ele está pedindo para mim? E aí ela percebeu que ele estava pedindo que ela fosse luz, para que fosse caminhar junto dele. E é o que ele espera de todos nós. E esse caminhar ao lado dele, obviamente, é seguir os seus ensinamentos, seguindo assim as nossas obrigações, porque nós temos o dever de auxiliar o outro, nós temos o dever de estar junto do outro para que ele possa crescer e que nós cresçamos junto com aqueles que estão nos apoiando e que estão nos mostrando o bom caminho. E Jesus foi e é a prova viva de que isso é possível. Porque quando ele esteve encarnado, ele foi a luz que nos iluminou. Ele nos mostra o caminho e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E naqueles momentos em que ele esteve entre nós, ele se fez luz. Por isso ele é a luz do mundo. E ele vem nos convidar a sermos luz também, como ele, para que nós possamos trazer para todos aqueles que convivem conosco essa centelha do amor divino, é preciso que nós, quero dizer, nos esforcemos para que nós possamos expandir este momento desta luz que existe em nós, auxiliando o próximo, através da caridade, do amor. Enfim, é isso que o Cristo nos pede. E ele vem nos dizer que a claridade da terra virá de cada um de nós, de nossas potencialidades, do nosso esforço individual e das nossas virtudes. E assim é, e assim deve ser. Então, seguindo ainda, o mestre interrompe o seu relatório ante os companheiros emudecidos. E porque todos aqueles que estavam ouvindo o mestre se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Enfim, ele orou ao Pai para toda a humanidade. E quando terminou a rogativa, as brisas do lago onde eles se encontravam se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do nosso Pai Maior, para que fosse além das estrelas. Então Jesus,
na grande batalha da luz contra as trevas, ele diz para todos nós: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o seu Pai que estás no céu. Então nós temos que deixar a nossa luz brilhar diante dos homens. E é inevitável que deixemos essa luz brilhar para que possamos ser um verdadeiro cristão. E disse ainda Jesus que não faz nenhum sentido alguém acender uma lâmpada e escondê-la embaixo do alqueire. E as boas obras daqueles que já são a luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens, não pode jamais significar honra e glória para si mesmo. Aqui entra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Na maioria das vezes, quando fazemos algo, nós nos vangloriamos, nós dizemos que nós é que conseguimos fazer. Mas, meus irmãos, tenha certeza, através de toda esta multidão de espíritos que estão ao nosso redor, basta que tenhamos a mesma sintonia. Sempre dizemos desta forma. Porque se tivermos sintonizados com espíritos do mal, os malfazejos, infelizes, eles vêm sim nos inspirar para que continuemos assim. Mas se nós já estamos colocando a nossa luz para poder iluminar o caminho do outro, nós temos que perceber que não somos nós que devemos nos honrar com isso, e nem tampouco nos vangloriar, nos sentirmos orgulhosos, vaidosos, porque, na verdade, somos sempre auxiliados, sempre inspirados para que nós possamos seguir essa nossa caminhada juntamente com todos aqueles que já estão no mundo espiritual fazendo o seu papel. E o mestre disse: para que você possa entrar no reino dos céus, ninguém conseguirá se não passar por mim. Ou seja, Jesus está como intermediário do nosso Pai maior. Então, nós fazemos as nossas orações, nós estamos nos elevando o pensamento primeiro ao mestre, para que possa chegar ao nosso Pai maior. E quando nós acendemos uma pequenina lâmpada na vida de alguém, pode ter certeza, nós estamos iluminando o nosso próprio caminho, sem vaidade, sem nenhum orgulho, para que nós sejamos simples e humildes, como nos diz e como nos ensina o Mestre Jesus. Então, nesta lição de hoje, o apelo divino, onde diz: amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. Olha que apelo divino maravilhoso. Mas também, para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. E aí nós vamos falar alguns sinônimos da piedade, da compaixão. São sinônimos que estão aqui mostrando para nós que nós somos capazes de auxiliar os nossos irmãos. Então nós temos, através da compaixão, indulgência, a humanidade, temos que ser meigo, temos que ser piedosos, temos que ser benevolente, caridosos, ter clemência para com os outros, ser misericordiosos, ter ternura, afeto,
comiseração. Então, de alguma forma, nós precisamos usar aquele famoso BIP que se encontra no Evangelho. Temos que ter benevolência para com todos. A nossa bondade, a nossa meiguice, a nossa ternura, o nosso afeto para com todos. Ser indulgente para com as imperfeições alheias. Quando vemos alguém fazendo algum erro que nós julgamos que está errado, nós precisamos ser indulgentes, perdoando-os com essas imperfeições, aceitando-o da forma que ele é, porque nessa diversidade onde nós vivemos, nós temos que perceber que o outro ainda pode não ter alcançado o mesmo patamar que nós, ou ele já alcançou e nós, na nossa ignorância, acreditamos que ele esteja errado. Porque a gente às vezes acredita que ele está fazendo algo que não é correto, mas às vezes somos nós quem não alcançamos aquele ato daquele nosso irmão. Depois, com o tempo, é que a gente vai perceber e vai dizer: meu Deus, como eu fui cruel com essa situação. E também temos que perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas, repito, não é esquecê-las. Perdoar as ofensas é exatamente perceber a imperfeição do outro, a imperfeição daquilo que o levou a fazer as ofensas, pois muitas vezes ele não fez nada demais para nós. Ele apenas fez aquilo que ele alcançou fazer e nós, então, nos sentimos ofendidos, nos sentimos de alguma forma magoados e ele tampouco percebeu que ele nos magoou. Então, quando nós magoamos alguém, nós precisamos pedir perdão, mas também temos que perdoar, da mesma forma como fazemos na nossa oração do Pai Nosso. Porque pedimos perdão, mas nós temos que nos lembrar de que da mesma forma que perdoamos, nós também queremos ser perdoados, mas nem sempre é assim que acontece. Porque muitas vezes nós pedimos o perdão para nós, mas nós esquecemos de perdoar o outro. Então nós temos que ser benevolentes e indulgentes e ter o perdão de ofensa dos nossos irmãos. Então nós precisamos ser humanos, ser meigos, ser piedosos, ser benevolentes, caridosos, misericordiosos, dar afeto e ternura para todos aqueles que estão conosco. Vamos treinando? Vamos aprendendo? Vamos sim, porque sabemos, de alguma forma, que precisamos ser assim. Então, é este momento em que nós pensamos naquela frase onde Jesus diz: para que aqueles que sabem, que estudam, e que não conseguem utilizar esses ensinamentos, de nada vale para ele. Eu estou procurando aqui onde ele diz: socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Então nós pedimos perdão das nossas ofensas, mas nós nos esquecemos de perdoar o próximo. Então esta foi a lição da noite, que foi o item 33, o apelo divino. Precisamos refletir, sim, com muito amor e muita dedicação, para podermos alcançar o sol do reino divino
Precisamos armar-nos de muito amor, como ele diz aqui, para vencermos a luz das trevas. Então, na próxima semana, meus irmãos, nós iremos refletir sobre o capítulo 34, que é dia 16/9. A serva escandalizada. Vamos, então, mais uma vez, refletir sobre esses ensinamentos que o Mestre nos passa. Gratidão, a Gladys está dizendo, eu é que tenho que agradecer vocês pela presença, pela companhia. Muito bom ter vocês aqui conosco. Jucimara também, a Gladys, o Jair, quem mais está aqui? A Karina, que chegou a primeira. Então, eu tenho apenas que agradecer. Agradecer a vocês, desejar um belo final de semana também, como a Gladys está dizendo para todos. E também quero agradecer de coração a todos que aqui estão conosco. Mais uma vez, vamos fazer então a nossa prece de encerramento. E eu gostaria de dizer, mais uma vez, que os nomes que estão aqui na nossa tela, para quem quiser colocar outros, fiquem à vontade, que depois nós transferimos aqui para a nossa lista de vibrações e de prece. E aquele que se sentir à vontade, coloque o seu copo de água. E vamos então elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, onde nos reunimos todas as semanas, para que de alguma forma possamos crescer um pouquinho, sermos hoje um pouco melhores do que fomos ontem, para que amanhã possamos ainda ser melhores do que fomos hoje. Pedimos a Bezerra de Menezes com sua equipe que coloque o bálsamo salutar a cada copo de cada irmão que esteja necessitando de um remédio para o seu corpo físico e para a sua saúde mental, e que ele possa sentir em seus corações o abraço fraterno do nosso Mestre, com as bênçãos do nosso Pai. Agradecido que estamos de coração, pedimos também que ampare todos esses irmãos que se encontram na nossa lista e também ampare esses nossos irmãos que se encontram neste momento aflitos, muitas vezes sem conhecer o seu amor, meu Pai, sem conhecer o seu amor, Mestre, mas que também eles possam ser abençoados neste momento. E ainda te pedimos que conceda-nos serenidade para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para que possamos modificar aquelas que nós ainda podemos, mas também sabedoria para que nós possamos perceber as diferenças entre elas. Assim, Senhor, mais uma vez, agradecidos de coração aberto, nós te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, e que assim seja. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor. Que todos tenham, então, um abençoado final de semana e uma próxima semana bem alegre, bem feliz, como tivemos nesta última. Que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre conosco, nos abençoando e nos amparando. Um beijo no coração de cada um e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite a todos.